Pessoal, estamos aqui iniciando mais uma aula, tá? Na aula de hoje a gente vai estar estudando vibrações de sistema com 2 graus de liberdade, certo? A importância desse estudo é que o sistema de 2 graus de liberdade ele é simplesmente, né, um caso especial de sistema de múltiplo grau de liberdade, tá? Do ponto de vista didático, tá? Assim, é mais fácil a compreensão, assim, para compreender esse sistema de múltiplo grau de liberdade, a gente começa, tá? Assim, com o sistema de 2 graus de liberdade, fica mais fácil, fica mais didático a gente compreender o estudo de sistema de múltiplo grau de liberdade, entendendo muito bem como funciona o sistema de 2 graus de liberdade, tá? Tá. A gente viu, na verdade, isso não é novidade, que a modelagem, partindo de um modelo físico, né, a gente chega num modelo matemático, tá, de 2 graus de liberdade, por exemplo. E partindo desse modelo matemático, a modelagem dele resulta em duas equações diferenciais simultâneas, tá, as quais têm que ser resolvidas simultaneamente. Tá? Então é por isso esse sistema é chamado acoplado, porque essas equações estão realmente acopladas. Não dá para resolver uma se não resolver a outra. Nesse caso tem que resolver as duas simultaneamente, tá bom? Para resolver essas duas soluções simultaneamente, a gente assume uma solução que é simultânea para as duas equações, tá? E aí, ao assumir essa solução apropriada, a gente desacopla o sistema em vários sistemas, né? A gente vai para um outro espaço, chamado espaço modal. E aí a gente obtém, né, duas equações diferenciais, uma independente da outra. Cada uma dessas equações diferenciais é uma equação diferencial de 1 grau de liberdade. E se for para o múltiplo grau de liberdade, você obtém várias outras equações diferenciais de 1 grau de liberdade, uma independente da outra. Nesse caso, o sistema já está desacoplado, como a gente chama. Tá? Ao resolver cada uma dessas equações, a gente volta e consegue resolver simultaneamente todas as equações diferenciais do meu sistema, tá? Muita teoria, como é que isso na verdade acontece, tá? A gente vai estar vendo isso na aula de hoje. Como eu falei, nas aulas anteriores a gente viu modelos físicos e de modelos físicos a gente chega em modelos matemáticos. Esse é o modelo matemático de um sistema de 2 graus de liberdade, tá? Esse modelo matemático, eu vou tomar como base aqui esse modelo matemático, tá? E a partir dele, já tivemos exercícios anteriores, né? De obter equação de movimento. Bom, mas por que eu estou estudando esse modelo aqui? Qual é o meu objetivo aqui em estudar esse modelo? Esse modelo aqui, bom... O nosso principal foco aqui em vibrações mecânicas é descobrir quanto que vale esse deslocamento x1 de t ao longo do tempo. Quanto que vale o deslocamento x2 de t ao longo do tempo. Quanto é que vale o deslocamento x2 por um tempo t igual a, sei lá, 12 minutos. Quanto que vale? Tá? Dada que está sendo aplicada uma força F2 de t conhecida e uma força F1 de t conhecida, tá? Digamos que eu conheço essas forças, quanto que valem esses deslocamentos x1 e x2 de t? Esse é o tema da nossa aula de hoje, tá? Para a gente resolver, para a gente obter essas respostas desses deslocamentos ao longo do tempo, né? Então a gente vai estar estudando aqui, a gente vai estar fazendo a obtenção das equações de movimento, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, S2GL, que é uma abreviatura de sistema de 2 graus de liberdade, tá? A gente vai precisar obter, tá, as equações de movimento. Então vamos à obtenção das equações de movimento, Como é que eu faço para obter as equações de movimento? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é construir o diagrama
de corpo livre. Eu vou colocar abreviado aqui, tá? Diagrama de corpo livre. Como é que eu faço para construir esse diagrama de corpo livre? Eu vou apenas olhar aqui o meu... Eu vou olhar aqui como é que está aqui esse sistema, tá? E aí eu vou desenhar aqui, ó. Desenho a massa M1. Desenho a força que está atuando aqui nessa massa M1, que é uma força F1 de T. Tá? Eu vou desenhar aqui, nesse diagrama de corpo livre, a gente sabe que a gente tem que indicar todas as forças que estão atuando no sistema. Uma força logo de cara que eu vejo que está atuando no sistema é a força F1 de T. Devido à aplicação dessa força, eu vou ter um deslocamento dessa massa M1 aqui, digamos, aqui para a direita, tá? Um deslocamento X1 de T em relação a uma origem O aqui, tá certo? Uma origem aqui. Interessante também eu desenhar aqui a massa M2. Antes que eu desenhe as outras forças que estão atuando, as forças da mola e do amortecedor, eu vou desenhar aqui a massa M2. Tá. Na massa M2 também está sendo atuada uma força aqui, digamos uma força F2 de T. Tá? Devido à aplicação dessa força F2 de T e das forças da mola e amortecedor, eu vou ter também um deslocamento aqui, o X2 de T em relação a uma origem, assim como está indicado aqui no diagrama, né? Tá? Se eu supor aqui então que o deslocamento X2 é maior que o X1, tá? Eu vou estar supondo aqui, vamos lá. Tem uma força F2 aqui para a direita, tá? O que vai estar acontecendo aqui? Essa massa aqui, ó, nessa massa M2 aqui, vai estar tomando uma força da esquerda para a direita, tá? Devido ao amortecimento e devido a força devido à mola, tá? Que eu tenho a mola e o amortecedor. A força devido à mola é K3 vezes o deslocamento X2. A força devido ao amortecedor é C3, né? Vezes a velocidade X2, que é a força do amortecimento, a força de amortecimento é a constante de amortecimento vezes a velocidade, tá? Se eu supor que aqui, ó, que o deslocamento da massa M2 é maior que o deslocamento da massa M1, tá? Então eu vou ter uma força aqui sendo puxando aqui essa massa M2 para a esquerda. Vou ter uma força puxando aqui tanto a força de amortecimento quanto a força de rigidez, né? Então, uma força da mola. Se ele está puxando aqui, então significaria então que tanto o amortecedor quanto a mola estariam sendo tracionados, tá? Se eles estão sendo tracionados, então ele está tracionando, está puxando aqui também, aqui, ó, a massa M1 para a direita. E quanto é que é essa força? Essa força ela é a mesma, tá? Ela é a força C2 que multiplica quem aqui? Veja que esse C2 ele desloca assim, ele só desloca, digamos assim, o X2 deslocou para a direita e o X1 também deslocou. Então eu vou ter que descontar o que X2 desloca menos o que X1 desloca, né? Que é o que ele deforma, tá? Então essa força ela é proporcional a X2 ponto menos X1 ponto, porque é por conta da velocidade, essa força de amortecimento. E a força de rigidez é K2 que multiplica X2 menos X1, tá? Porque, como eu já falei, tá? É o que ela desloca, porque a massa X2 desloca para a direita e a massa X1 desloca um pouco também, só que desloca menos. Então, como há esse deslocamento relativo de uma massa em relação à outra, é somente a constante de rigidez vezes o deslocamento. Se aqui está sendo tracionado, tá? Aqui também está acontecendo uma tração aqui, ó. Essa constante C1 aqui está aplicando uma força aqui que é proporcional ao deslocamento X1. E a mola
K1 também está aplicando uma força que é proporcional ao deslocamento X1 aqui. Então pronto, aqui eu já tenho então construído o diagrama de corpo livre, tá, de cada massa. O próximo passo aí então, na obtenção dessas equações de movimento, é aplicar, né, para essa situação aqui a segunda lei de Newton, tá bom? Então vamos lá. Aplicando a segunda lei de Newton, o que a gente vai ter aqui? Aí eu vou ter que analisar todas as forças que estão atuando na massa M1. Digamos aqui, para M1, o que eu vou ter aqui, ó? Quais são as forças que atuam na massa M1? Tá, antes disso eu vou ter que fazer, né, aplicar a segunda lei de Newton. Eu vou considerar aqui, ó, que o somatório das forças na direção X, no sentido positivo horizontal para a direita aqui, ó, é igual a M1 X1, dois pontos, tá? Quais são as forças que atuam na massa M1 aqui? Vamos lá. Vai ter a força F1 de T mais C2, que multiplica X2 ponto menos X1 ponto, mais K2, que multiplica X2 menos X1, menos C1 X1 ponto, menos K1 X1 é igual a M1 vezes X1, dois pontos, tá certo? Então eu vou só reorganizar, vou precisar reorganizar aqui essa equação então, tá? Portanto, se eu reorganizar essa equação, eu vou ter o seguinte, eu vou ter F1 de T eu vou colocar já em função de x1 ponto, né? Menos C2 x1 ponto. Vou pegar isso aqui, menos C1 x1 ponto. Mais C2 x2 ponto. Eu estou pegando esse aqui, mais C2 x2 ponto. Mais, aliás, menos K2 x1 mais K2 x2. Opa, eu tenho um x1 ali, né? Menos K1 x1 K2x2 menos K2x1 mais K2x2 mais K2x2 é igual, eu acredito que foi todo C1x1 ponto foi, K2x2 também, menos K2x1 tá aqui, é igual a M1x1 dois pontos, x1 dois pontos. Agora eu vou precisar reorganizar essa equação aqui. Vou tentar escrever um pouquinho menor. M1 x1 dois pontos mais C2. Aí eu vou passar para o outro lado, para o outro membro dessa equação. Esse M1 x1 eu vou manter positivo. Se eu pegar isso aqui e jogar para outro membro, né, ele vai ficar mais, abre parênteses, C2 mais C1 x1 ponto menos C2
x2 ponto, né, que vai passar para o outro lado negativo. Agora x1 mais K1 mais K2, K2 que está desse lado negativo vai para o outro lado, o outro membro da equação positivo, menos K2 x2 é igual a f de t, que vai permanecer o sinal porque ele está do outro lado da equação. Então essa aqui é a equação de movimento para a massa M1, certo? Essa aqui é a equação de movimento para a massa M1, tá? Para a massa M2, aí vou guardar essa equação de movimento aqui. Vou deixar ela aqui bem guardadinha, tá? Muito bem, pessoal. A mesma coisa, então, a gente vai fazer para a massa M2. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton para essa massa M2 aqui. Bom, como ficou difícil de visualizar aí, eu vou pegar aqui, então, o diagrama de corpo livre aqui da nossa aula, do slide, tá bom? Então, eu vou levar esse diagrama de corpo livre para lá, tá certo? Vou pegar aqui o diagrama de corpo livre e vou levar para lá. Então, a partir desse diagrama de corpo livre para a massa M2 aqui, ó, para essa massa M2 aqui, que é o mesmo que eu fiz lá em cima, tá? Eu vou fazer o somatório das forças, tá bom? Vou aplicar a segunda lei de Newton. Somatório das forças na direção x2, digamos aqui, é igual a massa 2 vezes x2, 2 pontos, massa vezes aceleração. Claro, né? Tomando como positivo esse sentido aqui na horizontal. Quais são as forças, então, que atuam na massa M2 aqui? A primeira força que dá para ver claramente que atua na massa M2 aqui é a força F2 de T, tá certo? Então vamos colocar aqui F2 de T. Qual é a outra força? A outra força são essas forças aqui, ó. Força C3, né? A força de amortecimento devido ao amortecedor 3, devido à rigidez, né? 3, a rigidez K3, né? Então vamos adicionar aqui menos C3 x2 ponto C3 x2 ponto menos K3 x2 menos C2. Aqui eu tenho outra, a outra força que atua aqui é essa força aqui, né? C2 x2 menos x1, que é a força do amortecedor 2, e a força da rigidez K2 aqui, né? C2 que multiplica x2 menos x1, x2 ponto menos x1 ponto, menos K2 que multiplica x2 menos x1. Isso aqui é igual a massa 2 vezes aceleração x2, que é mmx2, 2 pontos. Portanto, se a gente reorganizar isso aqui, então eu vou ter F2 de T. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Eu vou organizar por termo aqui, né? Menos... tem x1 aqui, mais menos C2x... Eu vou colocar aqui dessa forma aqui, então. Menos C3 x2 pontos. x2 ponto. Menos K3 x2 menos C2 x2 ponto. C2 x1 vai ficar mais C2 x1 ponto, menos K2 que multiplica x, aqui é x2, viu, gente? x2, K2 que multiplica x2, mais K2 que multiplica x1. Isso aqui é igual a
massa M2 vezes X2, 2 pontos. Se eu reorganizar essa equação aqui novamente, tá? Então eu vou obter essa equação da seguinte forma, já no formato já de equação de movimento, já mais compacta, né? M2, X2, 2 pontos. Aí eu vou organizar agora, né, em função de x1 ponto primeiro, depois x2 ponto, né? A gente conseguir construir a nossa equação de movimento direitinho. X menos, aí eu vou, deixa eu ver aqui, menos, onde tem x1? Aqui, menos C2, que está positivo desse lado, né? Vai para o outro lado negativo, né, da equação. Menos C2x1 ponto, mais C2 mais C3 x2 ponto, que são esse aqui, C2 x2 ponto, C3 x2 ponto, C2 x2 ponto, né? Muito bem, tá faltando o x2, mais o x2 é K2, né? K2 mais K3, que multiplica x2, tá? K2 e K3, K2 que multiplica x2 e K3 que se multiplica x2, tá negativo, vai para o outro membro positivo. Só falta o x1, então vai ficar menos K2 x1. Isso aqui é igual a força F2 de T, tá? Então eu vou guardar novamente essa equação aqui, que essa equação aqui corresponde à equação de movimento da massa 2, tá certo? Equação de movimento da massa 2. Tá? Vou fazer um quadradinho aqui, vou guardar bem essa equação, ó. Equação de movimento da massa 2. Aí agora eu vou reunir as duas equações de movimento. Vejam que eu tenho duas equações guardadas aqui, ó. A primeira equação de movimento da massa 1 e a segunda equação de movimento da massa 2, tá? Então vamos voltar aqui na nossa aula, tá? E aqui eu tenho a obtenção das equações de movimento já colocadas aqui de bonitinha, direitinho, tá? Equações de movimento, eu vou só levar isso aqui para lá, então, tá certo, pessoal? Vou levar isso aqui para nosso quadro virtual aqui, ó. Vamos lá. Já que eu já obtive as equações de movimentos, eu vou colocá-las aqui, tá? A partir dessa equação de movimento aqui, vejam que são duas equações de movimento, como eu disse no início da aula, simultâneas, tá? Eu não consigo resolver uma sem resolver a outra, eu tenho que resolver as duas simultaneamente, tá certo? Bom, para eu resolver, então, continuar então o procedimento ali de solução dessas equações, é necessário colocar essas equações em formato matricial. Tá bom? Então, vamos lá. Escrevendo em formato matricial, aí o que eu vou ter aqui? Aí eu vou ter aqui, eu posso colocar assim, M1, a primeira linha vai ser a primeira linha de toda uma matriz, tá? M1, aí eu vou colocar X1, 2 pontos, tá? M1, X1, 2 pontos. M1 vezes X2, 2 pontos. Para que, como eu não tenho nada que multiplica x2, 2 pontos aqui de massa na primeira linha, então você vai ser 0, tá bom? 0 vezes x2, 2 pontos aqui na primeira linha, porque não tem nada de massa aqui, tá? Mais, abre parêntese, C1 mais C2, tá? Que multiplica x1 ponto, tá? Que multiplica x1 ponto, veja, C1 mais C2 que multiplica x1 ponto, menos C2 que multiplica x2 ponto,
x2 ponto, tá certo? Então isso aqui vai ficar na primeira linha. É igual, tá. Não, ainda tem mais alguma coisa ainda. Mais, tá? K1 mais K2 que multiplica x1, tá certo? K1 mais K2 que multiplica x1 aqui, ó, e menos K2 que multiplica x2, tá? Menos K2 x2 dá esse valor que tá aqui, tá? Isso aqui vai ser tudo igual à primeira linha, tá bom? Da minha equação matricial. Já tenho aqui uma equação em forma de matriz, tá certo? A mesma coisa eu vou fazer para a equação de aqui de baixo, para a equação de movimento da massa 2. Aí eu vou só lembrando aqui, ó, vamos lá, não tem nada de massa que multiplica x1 2 pontos, então vai ser 0, ó, vejam. O que multiplica o x2 2 pontos? É a massa m2, tá? Menos C2x1 vai ficar menos C2 vezes x1 ponto. C2 mais C3 x2 ponto, ó, igual a parênteses, C2 mais C3 x2 ponto. Menos K2x1, vejam, menos K2x1, menos K2 vezes x1. E o próximo é K2 mais K3x2, K2 mais K3 que multiplica x2, né? Multiplica x2. Muito bem. Agora eu tenho a minha equação de movimento em formato matricial, tá bom? O que eu vou... tá, não. Ainda daí faltou aqui a força F2 de T, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou definir, agora eu vou fazer algumas definições, tá bom? Eu vou definir isso aqui como sendo, então, a matriz M, tá? Vou definir isso aqui como sendo o meu vetor de aceleração, tá certo? Esse aqui vai ser meu vetor de aceleração, tá? Quando você tem um tio embaixo, aqui significa que é um vetor, e dois tios embaixo significa que é matriz, tá? E essa aqui eu vou definir como a minha matriz de amortecimento. Essa aqui vai ser o meu vetor de velocidade. Esse aqui vai ser o meu vetor, vai ser a minha matriz de rigidez, ou seja, ó, matriz de massa, matriz de amortecimento, matriz de rigidez, tá? Esse aqui vai ser o meu vetor de deslocamentos ao longo do tempo. E essa aqui vai ser o meu vetor de forças F de T, tá? Muito bem. Em um formato compacto, então, tá? Em um formato compacto, dois pontos. Aí eu vou ter M, que é a matriz massa, né? Vezes X, dois pontos, que é o vetor de forças, mais C, X ponto, mais K, X, igual a F, igual a força F, igual ao vetor de forças F, tá bom? Obtida então a equação de movimento em formato compacto, o próximo passo então para a gente resolver, né, e obter, vejam, vamos lembrar lá do começo da nossa aula. Sempre a gente está fazendo algumas revisões, tá? O que a gente estava querendo saber? Vamos voltar aqui, tá? A gente quer saber quanto é que vale x1 e x2, tá? Quanto é que vale x1 e x2? Vejam, tá? Agora a gente chegou aqui, ó. A gente chegou na equação de movimento do sistema. Vamos manter esse diagrama aqui, né? A gente chegou na equação de movimento do sistema. A equação de movimento desse sistema aqui, ó. Todo esse negócio foi para obter a equação de movimento, tá? A equação de movimento desse sistema aqui, então, é M, que é uma matriz, X, dois pontos, mais C, X ponto, C é a matriz de amortecimento, CX ponto,
mais K, X igual a F, tá? Onde, lembrem, né? Lembrem que esse X aqui, ó, tá? Esse X aqui é o vetor de deslocamento, tá? Ele é dado por isso aqui, ó. X de t é igual ao x1 de t e x2 de t, tá bom? Não se esqueçam disso, por favor, viu, gente? x1 de t, x2 de t, tá? Qual é o nosso objetivo agora? Resolver essa equação de movimento, tá? E obter o x1 de t e o x2 de t. É esse que eles estão aqui, ó. Essa que é a interrogação que está aqui nos dois. Quanto é que vale x1 e quanto é que vale x2? Bom, então eu vou estar apagando isso aqui agora, né? Você já sabe o que é esse x1 e esse x2, né? Qualquer coisa você pode voltar um pouquinho aí na aula, tá? Para a gente resolver essa equação de movimento aqui, a gente vai então utilizar, né, o mesmo artifício matemático que a gente fez para resolver o sistema de 1 grau de liberdade. Como é que foi o artifício matemático para a gente resolver esse sistema de 1 grau de liberdade? A gente resolveu primeiro o sistema sob vibração livre e não amortecida, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, para resolver, né, esta equação, né, essa equação, né, a gente resolve inicialmente esse sistema, né, para um sistema sob vibração livre não amortecida, tá? Aí nesse caso, né, a gente faz C igual a 0 e F de t igual a 0, tá? Isso vai ficar mais claro mais adiante, quando a gente for, né, depois que a gente resolver dessa forma, isso vai ficar mais claro na hora que a gente for resolver, né, essa equação para quando o sistema está sob vibração forçada e amortecida, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui então? Aí quando eu faço isso, né, tem-se, eu obtenho, vai ser um S aqui, tá? Tem-se M X, dois pontos, mais KX, K vezes X igual ao vetor 0, tá? Então isso aqui eu vou chamar de equação 1. De repente isso aqui eu vou chamar de equação 2, tá? Vejam que eu tô resolvendo essa equação de movimento, mas calma, tem que resolver ela por partes. A primeira forma de resolver essa equação de movimento, nós vamos resolver da mesma forma que a gente resolveu as equações de sistema de 1 grau de liberdade. Como? A gente resolveu aquelas equações considerando o sistema sob vibração livre e não amortecida. É isso que a gente está fazendo agora. Então vamos lá. Para resolver essa equação, o que eu vou fazer? Eu tenho que assumir uma solução, tá? Então eu vou colocar aqui a seguinte solução. Qual é a solução que eu posso assumir para essa equação aqui, ó? Solução assumida. Qual é a solução assumida para essa equação aqui? É algo muito análogo também a que a gente fez para o sistema de 1 grau de liberdade. A gente pode assumir uma solução desse tipo aqui, ó, x de t é igual a u q de t, u vezes o q de t, onde, assim, é uma equação 3, né, onde u seria um vetor, tá, u seria um vetor, u é um vetor aqui, u1 e u2, vetor coluna. E q de t é uma função exponencial, né? C, E,
e ômega t. Veja que essa função aqui, então, ela que essa solução é muito parecida. Por quê? Aí eu vou abrir um parêntese aqui. Por que essa solução aqui é muito parecida com aquela do nosso caso lá de sistema de 1 grau de liberdade? Eu vou abrir um parêntese aqui, ó. Veja o que a gente está querendo obter, x1 e x2 de t. x1 de t eu não sei quem é, x2 de t eu não sei quem é. Quem é esse x1 e x2 de t? É o meu vetor x, né? É o meu vetor x de t, tá? Então, quanto que vale isso daí? x1 e x2 eu coloquei aqui, ó, vale u, né? U vezes o q de t. U vezes o q de t. E quanto é que vale u? U é u1 e o 2. E o q de t? C, né, que é uma constante que eu preciso determinar por meio de condições iniciais, e ômega t, tá bom? Então essa aqui fica sendo a solução assumida, tá? Para essa minha equação de movimento para quando o sistema está sob vibração livre não amortecida, tá bom? Então eu vou substituir então a equação 3 na equação 2, tá? Vamos ver como é que fica então. 3 em 2, substituindo 3 em 2, o que eu vou ter? Eu vou ter m, x dois pontos aqui, vejam que eu tenho um x dois pontos aqui, né? M, x dois pontos, eu vou ter m, u, q de t, dois pontos, mais k, vezes x, quanto é que vale x? X é u, q de t, igual a zero, a um vetor de zeros, né? Tá? Pré-multiplicando então ambos os membros dessa equação aqui por esse vetor u transposto, eu vou ter u transposto m, u, q dois pontos de t, mais u transposto k, u, q de t igual a zero, tá? Então isso aqui eu vou definir como sendo a equação 5, então. Veja, note o seguinte, note-se aqui, ó, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui, ó. Observem que esse u de t aqui, ó, esse u, né, esse u aqui, né, esse vetor u é um vetor u1, u2, tá? Então esse vetor, essa multiplicação aqui, u transposto, é um vetor 1 por 2, tá? Quando ele multiplica vetor 1 por 2, né? Opa, vou ter que diminuir aqui essa espessura. Quando ele multiplica aqui, ó, 1 por 2, tá? 1 por 2. 1 por 2. Quando ele multiplica a massa m aqui, ó, m é 2 por 2, tá? E aí depois ele vai multiplicar por u, tá? Esse u aqui é 2 por 1, tá? Então o resultado disso aqui, tudo aqui, vai ser uma matriz, na verdade não vai ser uma matriz, vai ser um vetor 1, tá? Por 1. Tá, então vai ser um número escalar de tamanho 1 por 1, depois que eu fizer toda essa multiplicação, o TMU. A mesma coisa vale para a matriz em rigidez aqui, tá? Mesma coisa vale para a matriz de rigidez. Aqui, depois que eu multiplicar tudo isso aqui, eu vou ter o número 1 por 1. Então, o que eu vou fazer? Já que isso daí é um número escalar, lembra que no nosso caso lá a gente definia uma frequência. Então, é isso que a gente vai fazer agora.
definindo então, já que o resultado disso aqui é um escalar, e o resultado desse aqui, toda essa multiplicação aqui é um escalar, e o resultado de toda essa multiplicação é um escalar, então eu vou definir, tá? Definindo então ômega ao quadrado igual a U transposto K U dividido por U transposto M U, tá? Essa aqui é a equação 6, tá? A equação 5, então, fica escrito, pode ser escrito então dessa forma aqui, ó. Definindo isso, a gente pode, a equação 5, eu vou escrever assim, tem-se, né? Fica melhor. Tem-se, acompanhem essa solução aqui na apostila de vocês, tá, pessoal? Q ao quadrado mais ômega ao quadrado, Q de t, é igual a zero. Essa aqui, então, seria a equação 7, tá, pessoal? Essa aqui seria a equação 7. Vamos lá. A solução dessa equação 7 aqui, essa equação 7 aqui corresponde a um sistema de 1 grau de liberdade sob vibração livre. A solução dessa equação pode ser assumida dessa forma. Vamos lá. Solução assumida para essa equação aqui, a gente viu lá quando estudava a solução de sistemas sob 1 grau de liberdade, de sistema de 1 grau de liberdade sob vibração livre, a gente viu que a solução dessa equação pode ser desse tipo aqui, ó. Q de t é igual a C, uma constante, ou uma constante A, não sei, e ômega t, tá bom? Se tivesse o amortecimento, aqui ficaria ômega t menos φ, mas aqui não tem, então tá bom? Então vai ficar só E e ômega t, tá? Essa aqui fica sendo então a equação 8, aqui, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Se então eu substituir, tá? Agora vejam, que essa aqui é o Q de t, tá? Q de t, 2 pontos. Se eu substituir a equação 7, tá? Nessa equação 4 aqui, vamos lá, eu vou reescrever a equação 4 aqui. Reescrevendo a equação 4, só para a gente entender melhor. Reescrevendo a equação 4, 2 pontos. Ela tá assim, ó. Deixa eu ver como é que ela tá aqui. MU, Q2 de T, Q, 2 pontos, tá. Equação 4, eu vou lembrar dela. Opa. Botei aqui M, eu vou tirar do zoom aqui. Só um pouco de zoom. M U Q 2 pontos de T mais KU Q de T igual a zero. Isso aqui é a equação 4. Então, reescrevendo a equação 4 dessa forma, eu fazendo analogia aqui com a equação 7, tá? Substituindo, então, ó, substituindo a equação 7 na equação 4, eu vou ter o seguinte, eu vou ter isso aqui, ó, M vezes U, Q 2 pontos de T. Quem é o Q 2 pontos de T? É menos ômega ao quadrado Q de T, tá? Menos ômega ao quadrado Q de T mais K vezes U Q de T igual a zero, tá? Isso aqui é um vetor, tá? Igual a zero. Isso aqui. Agora eu vou reorganizar essa equação aqui. Reorganizando essa equação, eu vou ter o seguinte. Portanto, se eu reorganizar essa equação, eu vou ter menos ômega ao quadrado M
U mais K, U, Q de T é igual a zero. Equação 4, deixa eu ver que equação é essa aqui daqui. Agora é equação 5, equação 4 não. Equação 9, essa aqui é equação 10 aqui no nosso cálculo, nosso novo cálculo, tá? Tá? Esse Q de T aqui, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui para a gente lembrar aqui quem é esse Q de T, tá? Quem é esse Q de T aqui? Q de T aqui, ó, é C e I ômega T, tá? C não me interessa, C não me interessa igual a zero. E se E I ômega T também é diferente de zero, tá bom? Não é uma função igual a zero, tá bom? Diferente de zero. Opa, vou colocar aqui, diferente de zero, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Para que o resultado dessa expressão seja igual a zero, eu tenho que ter menos ômega ao quadrado m vezes u, né? Mais k. Eu vou colocar o u em evidência aqui. Esse termo aqui tem que ser igual a zero. Tá? Quando eu chego aqui, eu chego num problema de alto valor, alto vetor. Tá bom, pessoal? Chego num problema de alto valor, alto vetor. Aqui, ó, problema de alto valor, alto vetor, tá certo? Alto vetor. Então, chego aqui no problema de alto valor, alto vetor. O que eu vou fazer então? Eu vou substituir as matrizes M, e K, tá bom? Na equação 10 aqui, tá? Eu vou substituir as matrizes M e K na equação 10, e aí eu vou ter o seguinte: menos ômega ao quadrado, M, quem é M? A matriz M é M1, 0, 0, M2, K. Quem é a matriz K aqui? A matriz K é K11, digamos, tá? K, linha 1, coluna 2, K, linha 2, coluna 1, K, 2, 2, fecha chaves, U1, U2, U1, U2, igual a zero. Tá? Então, essa aqui fica sendo a equação 11. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Resolver esse problema de alto valor, alto vetor. Tá? Solução dessa equação. A solução dessa equação vai fornecer autovalores, né? Ômega 1 ao quadrado e ômega 2 ao quadrado, tá? Para cada autovalor desse aqui, eu vou ter respectivos autovetores, tá bom? Respectivos autovetores, tá certo? Eu vou ter aqui autovetores. Quem serão os autovetores? Vai ser o U1, né? Um autovetor do primeiro modo, tá? E um autovetor aqui do segundo modo. Tá? Quem vai ser esse autovetor aqui do primeiro modo? Esse autovetor aqui do primeiro modo, ele vai ser só o seguinte, ele vai ser um autovetor, vai ser um vetor normal, né? Vai ser o 1 do primeiro modo, ele vai ter a segunda componente do primeiro modo, tá? E esse outro autovetor aqui, ele vai ser um vetor normalmente, só que do segundo modo, né? E vai ter o U1 do segundo modo e o 2 do segundo modo.
Pessoal, chegamos até aqui então, tá? Às vezes você pode agora estar se confundindo. Bom, o que eu encontrei? Não sei, eu fiquei meio perdido no cálculo. Bom, é bom ficar bem atento o que a gente está fazendo, porque a gente não chegar naquele paradigma. Quem não sabe o que procura não entende o que encontra, tá bom? Bom, a gente sabe o que a gente procura e a gente entendeu o que a gente vai entender o que a gente encontrou, sim, tá bom? Vejam, gente, a solução, a gente tinha o seguinte, vamos lá, vamos fazer uma breve revisão aqui agora, ó, para ver se vocês lembram. A gente tinha aqui a nossa equação de movimento, tá? Mx, dois pontos, mais a solução Kx igual a zero, tá? A gente tem aqui a nossa equação de movimento de um sistema de 2 graus de liberdade sob vibração livre não amortecida, tá? Onde aqui o C, o amortecimento, era considerado nulo e a força aplicada ao longo do tempo é nula. Isso a gente está resolvendo esses sistemas inicialmente por fins didáticos, tá bom? Para a gente entender como é que funciona a solução da equação completa, né, amortecida, e a solução da equação de movimento sob vibração forçada e amortecida, a gente começa de uma forma mais simples, algo muito análogo ao que a gente já fez com o sistema de 1 grau de liberdade. Revisando, né? Assumimos uma solução. Solução assumida. Qual foi? X de t, tá? Eu nem vou colocar esse... Corta. Solução assumida. Solução assumida foi x de t é igual a u q de t. Vocês lembram, né? Tá. Onde esse q de t, u vezes q de t, o q de t era igual a um número c e i na ômega t. Tá bom? Bom, a gente então descobriu quanto é que vale o U, tá? A gente descobriu que tem dois tipos de U, o 1 e o 2, tá? A gente está aqui, após resolver, né? Após a solução do problema de alto valor, alto vetor, problema de alto valor, alto vetor, a gente viu que esse U1, esse U aqui, na verdade ele tem duas componentes, ele é U1 ou U do primeiro modo ou U1 do segundo modo. Esse U1 do primeiro modo está associado a uma frequência natural 1 ao quadrado e o 2 do segundo modo está associado a um alto vetor, né, ômega ao quadrado 2 do segundo modo. Muito bem, portanto, então, né, logo, essa solução assumida vai ficar uma solução para o primeiro modo, x de t igual a u1, q de t, q1 de t. Como é que fica então isso aqui? Esse x1 de t, que é a solução do primeiro modo, vai ficar u do primeiro modo, q de t, c1 do primeiro modo, e i ômega 1, tá? Que é a primeira frequência do primeiro modo, vezes t, tá? E do segundo modo, a mesma coisa, tá? A gente vai ter agora um x2, tá? Aqui de t, para o segundo autovetor, igual a u2, c2, e i ômega 2 de t, tá certo? A gente vai ter agora essas duas respostas aqui. Essas respostas aqui são chamadas respostas naturais, tá bom? São as chamadas respostas naturais, tá? Do sistema, tá bom? Corta. Inicia. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Essa aqui, então, são as respostas
naturais. Eu vou estar escrevendo aqui, ó, respostas naturais, tá? Respostas naturais. O que acontece aqui, né? Se eu pedir para vocês graficarem aqui a resposta natural correspondente ao primeiro modo, vocês vão graficar essa resposta aqui. Se for correspondente ao segundo modo, é essa resposta do x2 de t, tá bom? Elas são muito utilizadas e elas são importantes para a gente obter a resposta total do sistema, tá? A resposta total do sistema é a combinação linear, né? A combinação de todos os modos, tá bom? A resposta total, então, ó, digamos aqui, ó, a resposta total é a combinação linear de todos os modos, tá? De vibração. Como é que de todos os modos, todas as respostas naturais, né? Então a gente vai ter x1, x de t, que é a resposta total, vai ser x1 de t mais x2 x2 de t, tá bom? Então essa é a resposta total do sistema. Como é que ela fica então? É só substituir x1 e x2 aqui. Como é que fica? X de t é igual a x1, que fica U1 C1 EI ômega 1 t mais U2 C2 EI ômega 2 t, tá bom? Então essa aqui fica sendo então a resposta total do sistema, tá bom, pessoal? Pessoal, a aula de hoje é isso daí, tá bom? A gente finalizou aqui então uma introdução aí, né, a vibrações do sistema com 12 graus de liberdade, obtendo essa resposta aqui no tempo para quando o sistema está sob vibração livre amortecida. A gente resolveu o sistema para quando o sistema está sob vibração livre amortecida. A livre não amortecida, desculpa. Na próxima aula a gente vai estar resolvendo sistemas sob vibração forçada e amortecida, tá bom? Eu espero que eu tenha ficado claro isso daí. Nós nos encontramos na próxima aula. Já é noite, eu comecei a dar aula, era de dia. Bons estudos para vocês. Se você chegou até aqui, muito obrigado.